poderão solicitar nacionalidade espanhola pela Lei da Memória Democrática os filhos maiores daqueles que também conseguiram a nacionalidade por esta lei. Aí lá, não entendi nada. Vem pra cá comigo que eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Quem entra aqui dos filhos maiores daqueles que conseguiram a nacionalidade por esta lei, pela Lei da Memória Democrática? Quem é? Quem são? Os bisnetos. Vamos supor que o neto, tá, solicitou a nacionalidade espanhola, tudo certo, sem nenhum problema, e foi concedido. Existe aqui a hipótese daquele que os filhos maiores daqueles que conseguiram a nacionalidade por esta lei também podem solicitar a nacionalidade pela Lei de Memória Democrática. Quem são os filhos maiores? É o filho desse neto. O filho desse neto é o bisneto do espanhol. Entendido? Quando o neto está falecido e esse bisneto quer adquirir a nacionalidade espanhola. Como é que se faz? Já que eu já disse que para um bisneto adquirir a nacionalidade espanhola, tem que primeiro o neto adquirir, que vamos colocar o exemplo de sempre, que é o pai, e daí passar para o filho maior de idade. Pai falecido. Pode, assim, a filha pedir a nacionalidade pela Lei da Memória Democrática por esse pai. Por quê? Porque essa eleição foi feita para vivos. Porém, existe aí uma possibilidade de, vamos supor que o avô do meu cliente, que é o bisneto do espanhol que nasceu na Espanha, o avô do meu cliente que já nasceu no Brasil, também está falecido. Ou se estiver vivo, melhor. O que a gente faz nesse caso? A gente faz uma inscrição fora de prazo. Que é isso, Aila? Você tem que traduzir as coisas para mim. Inscrição fora de prazo é nada mais, nada menos do que solicitar a nacionalidade para esse avô que nasceu já no Brasil. Aila, mas solicitar a nacionalidade espanhola? Sim, porque o Código Civil diz que aqueles que são filhos de um pai, de pais, ou pai ou mãe, de um espanhol, nascido na Espanha, originariamente espanhol e nascido na Espanha, pode adquirir a nacionalidade espanhola a qualquer tempo, inclusive pós-morte. Essa parte do inclusive pós-morte não tem no Código Civil, porém existe outra lei que admite fazer essa inscrição. Quando está vivo, é mais rápido, porque o avô, né, vai lá diretamente no consulado e faz. Mas a maioria dos casos, esse avô está falecido, o avô do bisneto do espanhol que nasceu na Espanha. Estou falando desse filho que os pais nasceram na Espanha. A gente tem que fazer essa inscrição fora de prazo desse avô, né? O avô, no caso, que meu cliente é o bisneto. E aí demora, quando é pós-morte, demora muito. O consulado da Espanha não recebe muito bem esse pedido. E não recebendo bem, a gente tem que vir aqui para a Espanha solicitar aqui. Eu falando aqui é muito simples, mas não é simples. É muita briga, mas eu tô aqui para isso. E esse trâmite demora aí 1 ano. E somando, quando saia esse documento, é que esse bisneto, que a gente já não vai falar de bisneto, a gente já vai falar de neto, né? Daquele que nasceu no Brasil, que o avô nasceu no Brasil, a gente aí solicitar uma nacionalidade espanhola, que também não vai ser todos os consulados que recebem isso facilmente. Porque alguns consulados, eles interpretam que só os netos e netas que o avô tenha nascido na Espanha. Ocorre que o artigo da lei diz que os nascidos fora da Espanha de pai ou mãe, avô ou avó, que originariamente tenham sido espanhóis. Esse originariamente tenha sido espanhóis, os catedráticos de direito internacional, que são estudiosos da matéria, interpretam que esse hubiera sido espanhol significa que, se essa criança tivesse nascido na Espanha, ele hubiera sido espanhol de origem. Mas como ele nasceu no estrangeiro, ele é só espanhol de origem e nascido no estrangeiro. E eu comparto dessa corrente desde o início, desde outubro do ano passado, quando foi publicado a lei. Eu sempre pensei assim. E eu publiquei vídeos sobre isso,
Fiz lives no Instagram sobre isso, me chamaram de louca, mas tá aí catedráticas falando, tá? Tem uma catedrática da da Faculdade de Direito da Universidade de León, que ela fala claramente, assim, do jeito que eu falei pra vocês. E sendo assim, os bisnetos, que os bisavós, o bisavô, a bisavó, os dois nasceram na Espanha, esses bisnetos, inscrevendo esse avô, né, o avô do meu cliente, para vocês terem uma ideia, eles agora vão solicitar a nacionalidade pela lei democrática porque ele é neto. Entenderam? Por que neto, Aila? Porque a gente nacionalizou esse filho que nasceu no Brasil. Vamos lá. O Juan e a Maria imigraram em 1905. Juan e Maria espanhóis nasceram aqui, casaram aqui e imigraram para o Brasil. Chegando lá, teve a Joana. A Joana nunca foi nacionalizada espanhola. Agora, a neta da Joana quer conseguir a nacionalidade espanhola. Porém, o pai dela, que é filho da Joana, faleceu. E agora, como é que a gente faz? A gente tem que fazer uma inscrição fora de prazo da Joana. Se a Joana estiver viva, é mais simples. Se a Joana estiver falecida, é mais delicado o procedimento. Mas eu tenho aqui, eu posso passar a confiança de vocês que eu já fiz e a lei prevê, tá? Não é nenhuma brecha na lei, eu não inventei nada, simplesmente a lei prevê. Só que é um tema pouco conhecido. E quando a coisa é pouco conhecida, as pessoas desconfiam. Porém, eu já fiz, tenho provas que dá certo, que existe. E aí, já o meu cliente, né, ele já não vai solicitar pelos bisavós, né, porque não pode. Ele solicitaria pelo pai, só que o pai faleceu. Então, a gente faz a inscrição fora de prazo da Joana, que é o avó da minha cliente, para assim ela solicitar como neta. Enfim, eu me esforcei muito, espero que eu tenha me feito entender. Se ficaram com alguma dúvida, coloca aqui na descrição do vídeo. Já adianto que muitos casos precisam ser analisados em uma consulta. Isso é um tema muito complexo, tá? E eu preciso estar aí com vocês, né, esse tempo, e eu me dedicar exclusivamente a você para analisar seu caso.